Olá, tudo bem? Espero que sim, pois a partir de agora as coisas vão começar a ficar tenebrosas. Antes que você esqueça, deixe seu like no vídeo. Agora está na hora de colocar os seus fones de ouvido e entrar na frequência para curtir o vídeo da maneira correta. Vamos lá! Antes que ela pudesse ser movida, minha avó teve algumas noites particularmente difíceis e minha mãe decidiu que ficaria com ela. Por mais que eu amasse minha avó e não sentisse angústia com sua doença, até hoje me sinto culpada por meus primeiros pensamentos não serem a favor dela, mas sim a meu favor graças àquele visitante noturno. Nada pude fazer contra a ausência da minha mãe. Sua presença sendo a única coisa que eu tinha certeza de que estava me protegendo do horror total se aquela coisa me atacasse. Corri para a casa da escola naquele dia e imediatamente arrancei os lençóis e colchão do beliche inferior, removendo todas as ripas e colocando uma mesa velha, um baú de gavetas e algumas cadeiras que guardamos em um armário onde o beliche de baixo costumava ser. Eu disse ao meu pai que estava fazendo um escritório, fato que ele achou engraçado para uma criança de 5 anos de idade, mas com certeza eu ficaria amaldiçoada e enlouqueceria se desse espaço para aquele monstro encontrasse algum lugar para dormir perto de mim enquanto minha mãe não estivesse por perto. À medida que a escuridão se aproximava, eu estava lá sabendo que minha mãe não estava na casa. Eu não sabia o que fazer. Meu único impulso foi encontrar a caixa de joias dela e pegar um pequeno crucifixo que era da minha avó e que eu tinha visto com a minha mãe antes. Embora minha família não fosse muito religiosa, nessa idade eu ainda acreditava em Deus e esperava que de alguma forma isso me protegesse. Embora temerosa e ansiosa, enquanto segurava o crucifixo debaixo do travesseiro firmemente em uma mão, o sono eventualmente veio e quando eu me afastei para sonhar, eu esperava acordar de manhã sem nenhum incidente já que tinha tomado todas aquelas medidas para me prevenir. Sim, montar o escritório na parte de baixo do beliche e achar o crucifixo foram 2 tacadas dignas de um mestre. Infelizmente, aquela noite foi a mais aterrorizante de todas. Acordei gradualmente. O quarto estava total e completamente escuro, mas não uma escuridão normal, mas como se estivesse envolto em um lençol preto grosso e abafado. À medida que meus olhos tentavam se ajustar, pude com dificuldade localizar a janela e a porta. Aos poucos consegui identificar as paredes, alguns brinquedos em uma prateleira. Foi neste momento. Até hoje, tremo só de pensar nisso. Não havia barulho, nada de farfalhar lençóis, nenhum movimento. Eu finalmente consegui ficar sozinha no quarto durante a noite. O quarto, com exceção de mim, estava sem vida. O visitante noturno, aquela coisa indesejada, que chiava, cheia de ódio que me aterrorizava noite após noite, não estava no beliche de baixo. Não havia mais beliche de baixo. Estava na minha cama. Abri a boca para gritar, mas nada saiu. O terror total abalou o som da minha voz. Eu fiquei imóvel. Não pude gritar. Não queria que soubesse que eu estava acordada. Não sabia o que fazer. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu ainda não o tinha visto. Eu só podia senti-lo. Estava dentro daquela escuridão do quarto. Na verdade, eu sentia sua presença debaixo do meu cobertor. Eu podia ver o seu contorno respirando lenta e pesarosamente. Podia sentir sua presença, mas eu não ousei olhar. Mais lágrimas e paralisia. O peso dele surgiu sobre o meu peito. Uma sensação que nunca esquecerei. Tão pesado. Não sei se passaram-se minutos ou horas. Deitada lá sem poder me mexer pareceu uma eternidade naquela escuridão. O medo me tomava cada vez mais a cada segundo que passava. Se tivesse sido durante os meses de verão teria sido leve, eu acho, mas as noites no inverno são mais longas e implacáveis. E eu sabia que seriam horas até do nascer do sol. Sol que jamais tinha desejado tanto antes. Eu era uma criança tímida por natureza, mas cheguei a um ponto de ruptura, um momento onde eu não podia esperar mais, onde eu não poderia sobreviver sob esta abominação. O medo às vezes pode te desgastar, fazer você secar, uma concha de nervos deixando apenas o menor traço de você para trás. Eu tinha que sair daquela cama. Então eu me lembrei, o crucifixo. Minha mão ainda estava debaixo do travesseiro, mas estava vazia. Eu tentei lentamente mover meu pulso para encontrá-lo, minimizando o melhor que pude o som e vibrações causadas, mas não foi possível encontrá-lo. Ou eu tinha derrubado do beliche de cima, ou tinha. Eu não podia nem suportar pensar nisso.
foi tirado da minha mão. Sem o crucifixo, perdi qualquer senso de esperança. Mesmo em uma idade tão jovem, você pode ficar consciente do que é a morte, e intensamente assustada com ela. Eu sabia que ia morrer naquela cama se eu continuasse lá, dormente, passiva, sem fazer nada. Precisava deixar aquele quarto para trás. Mas como? Devo pular da cama e esperar chegar até a porta? E se for mais rápido que eu? Ou devo lentamente sair daquele beliche de cima, na esperança de não perturbar aquela aberração de companheiro de cama? Percebendo que não tinha mexido quando me mudei, tentando encontrar o crucifixo, comecei a ter os pensamentos mais estranhos. E se estivesse dormindo? Não tinha respirado desde que acordei. Talvez estivesse descansando, acreditando que finalmente tinha conseguido me pegar, que eu estava finalmente ao seu alcance. Ou talvez estivesse só brincando comigo. Afinal, ele vinha fazendo exatamente isso por inúmeras noites até aquele dia, e agora estava ali comigo debaixo dele, preso contra meu colchão sem a minha mãe para me proteger. Talvez estivesse segurando, saboreando sua vitória até o último momento possível, como um animal selvagem saboreando sua presa depois de uma longa caçada. Tentei respirar o mais rasamente possível, e reunindo cada grama de coragem que pude, me levantei lentamente com minha mão direita e comecei a tirar o cobertor de mim. O que encontrei debaixo dos lençóis quase parou meu coração. Eu não vi, mas como minha mão moveu o cobertor, ela esbarrou contra alguma coisa, algo suave e frio, algo que parecia inequivocamente como uma mão magra. Eu segurei minha respiração imediatamente com medo. Com certeza agora ele sabia que eu estava acordada. Nada aconteceu. Não se mexeu. Sentiu, morto. Depois de alguns momentos, coloquei minha mão cuidadosamente mais abaixo do cobertor e senti um antebraço fino, mal formado. Minha confiança e quase senso de curiosidade torcido cresceu à medida que eu me movia mais para um músculo do bíceps desproporcionalmente maior. O braço estava estendido deitado no meu peito, com a mão apoiada no meu ombro esquerdo como se tivesse me agarrado enquanto dormia. Eu percebi que eu teria que mover este apêndice cadavérico se eu realmente quisesse escapar dali. Por alguma razão, a sensação de roupas rasgadas e esfarrapadas no ombro deste invasor noturno me parou. O medo mais uma vez inchou no meu estômago e no meu peito enquanto eu recuava minha mão com nojo do toque de cabelos engrenhados e sujos. Eu não queria me fazer tocar seu rosto, embora eu me pergunto até hoje como teria sido. Meu Deus. Ele se moveu. Ele se moveu. Foi sutil, mas seu aperto no meu ombro e em todo o meu corpo se fortaleceu. Não vieram lágrimas, mas Deus, como eu queria chorar. Como sua mão e braço lentamente enrolado em torno de mim, minha perna direita escorada ao longo da parede fria que a cama estava encostada. De tudo o que aconteceu comigo naquele quarto, este momento foi o mais estranho até ali. Eu percebi que essa coisa de agarrar, rançoso que atraiu o grande prazer de violar a cama de um menino, não estava inteiramente em cima de mim. Estava saindo da parede, como uma aranha me atacando de dentro do seu covil. De repente, seu aperto passou de um aperto lento para um aperto repentino. Puxou e arranhou minhas roupas como se tivesse medo de que a oportunidade logo passasse. Lutei contra ele, mas seu braço magro era muito forte para mim. Sua cabeça se levantou contorcendo-se sob o cobertor. Agora percebi para onde estava me levando. Para dentro da parede. Lutei pela minha querida vida. Chorei e de repente minha voz voltou, gritando, mas ninguém veio. É impossível acordar o meu pai depois que ele dorme. Então eu percebi porque estava tão ansioso para atacar de repente, porque aquela coisa tinha que me atacar agora. Os primeiros raios do sol começaram a atravessar a janela, aquela janela que parecia nem existir durante a noite. Eu lembro que usei todas as minhas forças para lutar. Logo aquilo iria embora. Bastava que eu lutasse até o sol nascer. Enquanto eu lutava pela minha vida, o parasita sobrenatural mudou, lentamente puxando-se para o meu peito, sua cabeça agora saindo debaixo do cobertor, chiando, tossindo, raspando. Eu não me lembro de suas características, eu simplesmente me lembro de sua respiração contra meu rosto, sujo e frio como gelo. Quando o sol se rompeu sobre o horizonte, aquele lugar escuro, aquele quarto sufocante de desprezo foi lavado, banhado à luz do sol. Eu desmaiei enquanto seus dedos magros cercavam meu pescoço, apertando a própria vida de mim. Acordei com meu pai oferecendo-me um café da manhã, uma visão maravilhosa mesmo. Eu tinha sobrevivido à experiência mais horrível da minha vida até então, e agora eu movi a cama para longe da parede,
deixando para trás os móveis que eu acreditava que impediriam aquela coisa de levar uma cama. Semanas se passaram sem nenhuma incidência. Acreditei que tinha me livrado de vez daquela coisa horrenda, mas infelizmente não foi bem isso que aconteceu. Em uma noite fria e gelada eu acordei ao som dos móveis onde os beliches costumavam ficar, vibrando violentamente. Em um momento que passou, eu estava lá certo de que eu podia ouvir um chiado distante vindo do fundo da parede, finalmente desaparecendo à distância. Nunca contei essa história a ninguém. Até hoje eu ainda tremo e suo frio ao som de lençóis sussurrando à noite, ou um chiado provocado por um resfriado comum. E eu certamente nunca durmo com minha cama contra uma parede. Chame de superstição se quiser, mas como eu disse, não posso descartar explicações convencionais como paralisia do sono, alucinação, ou de uma imaginação superativa de criança. Só o que posso dizer é o seguinte: no ano seguinte eu pedi para trocar de quarto, para um quarto maior que ficava do outro lado da casa e meus pais acharam isso estranho. Disseram-me que eu não precisava de um quarto grande, apenas um que fosse suficiente para uma cama e alguns brinquedos. Depois de escrever meu relato de uma experiência horrível que tive quando criança de 8 anos, muitos me encorajaram a falar sobre as consequências. Tenho hesitado em fazê-lo como me senti inquieto desde que quebrei meu silêncio. O sono não foi fácil para mim nestas últimas noites. Meu ceticismo, no entanto, permanece resiliente. Como tal, contarei sobre o que experimentei no outro quarto. Isso não vai demorar tanto, já que o que ocorreu ali só durou alguns dias, mas isso foi mais do que suficiente para mim. Se você se lembra, depois que aquele visitante noturno desejado me deixou, eu fui transferido para outro quarto um ano depois. Este quarto era muito maior do que o anterior e havia uma atmosfera quente e acolhedora nele. Existem alguns lugares que te fazem sentir mal. O quarto anterior causava este efeito em mim, mas este não. Felizmente me deram uma cama normal. A anterior foi desmontada e jogada fora. Uma visão bem-vinda que eu poderia acrescentar. Adorei meu novo quarto. Gostei de espaço para todos os meus brinquedos. Fiquei feliz que o lugar era grande o suficiente para meus amigos pudessem ficar por aqui. Mas acima de tudo fiquei aliviada por estar fora daquela parte desconfortável e claustrofóbica da casa. Na primeira noite eu dormi mais profundamente do que eu tinha feito por um longo tempo. Claro que ainda movi minha cama a vários metros da parede. Eu disse à minha mãe que eu e meus amigos gostavam de usar a distância entre a cama e a parede como esconderijo quando estávamos brincando. Acordei no dia seguinte me sentindo revigorado e relaxado. Enquanto eu estava lá assistindo alguns dos meus desenhos favoritos em uma pequena televisão portátil, notei algo estranho. Uma velha poltrona marrom escura que sempre esteve lá sentou-se ao pé da minha cama, grande e iminente. Estava desgastada, tendo sido dado a nós por um primo, mas tinha sido usada muitas vezes até então. A cadeira em si não era incomum, mas o que me incomodou foi que eu poderia jurar que antes de dormir, a cadeira estava virada para longe da cama. Agora, à luz fria do dia, a cadeira estava de frente para mim. Presumi que um dos meus pais tinha mudado enquanto dormia, provavelmente procurando por algo que tivesse sido deixado antes de trocarmos de quarto. A segunda noite não foi tão tranquila assim. Era por volta das 23 horas e eu podia ouvir a televisão dos meus pais do outro lado da casa. A sala estava em grande parte na escuridão. A única iluminação era uma tonalidade laranja a deriva através da minha janela das luzes da rua lá fora. Eu deitei lá contente, até ouvir algo silencioso, mas inconfundível. No começo eu pensei que era o som da minha própria respiração exalando e inalando enquanto eu descansava. Mas quando parei por um momento, o som silencioso quase inaudível de outra pessoa na sala respirando dentro e fora não cessou. Continuou, ritmicamente e sem pausa apesar da aparente dificuldade para ser mantida. Eu estava lá na escuridão, mas enquanto eu ainda estava me recuperando do terror incutido em mim das minhas experiências no meu quarto anterior, eu não estava totalmente com medo. A respiração era tão distante e ao contrário do chiado que eu tinha ouvido durante meu encontro com aquela coisa na parede, que eu permanecia calmo, e mesmo naquela idade precoce eu acreditava que era tão sutil, que provavelmente era minha imaginação pregando peças em mim. Ainda assim, eu não me arrisquei. Saí da cama, atravessei o quarto e acendi a luz. O som tinha ido embora. Olhei para aquela velha poltrona desgastada de frente para o pé da minha cama.
que estava a uma distância de onde eu dormi, e virei-a para o outro lado. Eu não tinha nenhuma razão real para fazê-lo, mas algo sobre isso sentado lá me encheu de medo. Na terceira noite eu não fui tão destemida. Mais uma vez, acordei na escuridão. Deitada de costas eu olhei para o teto que parecia absorver alegremente a luz laranja fraca da rua. A árvore do lado de fora da minha janela balançava em uma brisa calma, lançando uma estranha coleção de improváveis sombras em movimento através da sala. Eu não podia ouvir nada além do zumbido longo e distante do tráfego noturno da cidade. Assim como eu comecei a mergulhar de volta ao sono, eu ouvi isso. Mas eu não tinha um rangido do fundo da minha cama como se algo tivesse se movido, ou mudou seu peso no chão. Levantei a cabeça, olhando através da escuridão, mas não vi nada estranho. Tudo ficou como tinha feito ao longo do dia. Nada estava fora do lugar. Eu lancei meu olhar através da sala, alguns quadrinhos no chão, algumas caixas que ainda tinham que ser desembaladas. A poltrona impassível ainda de frente para o fundo da minha cama. Não havia nada sinistro aqui. Eu estava agora totalmente acordado, olhando para minha televisão considerando se deve ou não desfrutar de alguma TV noturna. Eu teria que manter o volume baixo, claro, como meu irmão mais velho iria ouvi-lo na sala ao lado e, sem dúvida, me dizer para desligá-la. Assim como eu tinha ouvido na cama, ouvi novamente um rangido baixo, acompanhado por um som de movimentos. Olhei de novo para o quarto. As sombras laranjas fracas lançadas pelas folhas penduradas através de minha janela agora assumiram uma forma mais ameaçadora. Eu ainda não via nenhuma razão para ter medo. Olhei para a cadeira na ponta da minha cama e não vi nada incomum nela. É bastante comum para a mente ter um momento para chegar a um acordo completo com o que está vendo. Leva tempo para interpretar e reconhecer todo o horror que está na sua frente. Em um momento de realização fria e amarga. Sim, eu estava olhando para aquela velha poltrona desgastada no escuro, mas o que eu também estava vendo era aquela coisa sentada nela. Na luz fraca eu só podia ver o contorno da parte de trás de sua cabeça, o resto obscurecido pela coluna vertebral da cadeira. Sentei-me imóvel, olhando, rezando, esperando que meus olhos estivessem enganados. Aquele rangido lento quando ele se movimentou. Quando ele mudou de posição na cadeira. Então, ele mudou para o lado direito. Eu sabia o que estava fazendo. Estava voltando a olhar para mim. Era difícil de ver, pois mesmo naquela quarto parecia mais escuro do que tudo ao seu redor. Eu vi o que parecia uma coleção de dedos longos escorregar sobre a crista da cadeira, e depois outro. O quarto estava em silêncio, mas para o som desta coisa embaralhando em seu assento, e a queda do meu coração de corrida. No início eu só conseguia ver o contorno de sua testa, mas então ele começou a se... Você está gostando dessa creepypasta? Ela ainda não acabou, mas tive de cortá-la para o vídeo não ficar muito longo. Na próxima semana vai sair a continuação e conclusão dessa história. Até lá, seu dever de casa é dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, acompanhar o nosso Instagram e compartilhar este vídeo naquele grupo de WhatsApp dos seus amigos. Então até o próximo vídeo e tchau.